expor, escolhi o tema renovação. Fazendo algumas reflexões, geralmente a gente faz algumas reflexões no final do ano, uma programação para o ano seguinte. Às vezes, depois que a gente passa por uma fase difícil, a gente começa a fazer uma programação diferente, com as experiências que a gente tem na vida. E baseado nesses momentos, é que nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Muitas pessoas costumam dizer, ano novo é sinônimo de vida nova. Tudo vai mudar. Mas para mim saber o que eu preciso mudar, eu preciso conhecer o que não deu certo. O que eu fiz que precisa ser mudado. Porque nem tudo precisa ser mudado, de fato. Algumas experiências que deram certo, a gente as mantém. E é pensando dessa maneira que eu convido a todos a fazer algumas reflexões em torno desse ano de 2015 que se findou, em torno dessa fase, desse mês que está se findando, ao fim desse dia talvez. Primeiro, que lições eu aprendi? Às vezes a gente faz plano para o lazer, para casa, para o carro, para os filhos, mas e na parte moral, na parte espiritual? Será que eu aprendi alguma coisa? Será que Deus quis me ensinar alguma coisa? Será que eu acolhi esse ensinamento? Que experiências a vida me apresentou com o propósito de me aproximar de Deus? Porque às vezes a gente encara certas experiências como se Deus nos estivesse abandonando, estivesse nos largando, esquecendo de nós. E são justamente o contrário. São situações para nós nos aproximarmos dele. E com a nossa correria do nosso dia a dia, aquela nossa lida na matéria, faz nós nos afastarmos um pouquinho de Deus. E às vezes a vida nos apresenta certas experiências com o propósito de nós voltarmos a Ele. Não é Ele quem se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Será que eu estou olhando para as situações vividas como oportunidades de aprendizagem e crescimento? Ou eu estou com um olhar de revolta, como se estivesse sendo injustiçado? Como eu tenho olhado para os fatos que têm acontecido na minha vida? Será que eu espalhei o amor, a paz, a esperança e o conforto que eu encontro na doutrina espírita? O que será que eu tenho feito com esse conhecimento, com esse esclarecimento? Vivi com entusiasmo ou com mau humor? Como têm sido meus últimos dias? Como eu estou contagiando as pessoas que estão ao meu lado? Será que eu sou uma boa companhia? Alguém que as pessoas gostam de estar perto de mim? Ou de repente eu sou uma pessoa que gosta de me queixar de tudo? Ninguém gosta de estar ao lado de alguém que se queixa de tudo, que vive com mau humor. Como eu tenho sido ultimamente? Será que eu auxiliei aqueles que Deus direcionou até mim, confiando no meu potencial? Cada pessoa que chega até nós não é por acaso. Algumas Deus direciona para o nosso lado. E o que eu tenho feito com essas pessoas que chegam até mim? Será que eu agradeci todos os dias pela oportunidade de estar encarnado nesse momento? Os Espíritos nos orientam que a reencarnação no planeta Terra está cada vez mais difícil. Até porque, há um tempo atrás, cada família tinha seus 10, 8 filhos. Hoje você tem um e pensa ainda. A reencarnação para os espíritos está ficando mais difícil. E eu tive essa oportunidade, estou aqui encarnada. Será que estou agradecendo a Deus essa vez? Será que eu tenho apreciado a natureza, percebendo quão complexa, bela e perfeita ela é, exaltando, louvando ainda mais o seu Criador? Será que eu me dediquei à tarefa que a mim compete voluntariamente, cumprindo a vontade do nosso Pai? Todos nós temos algo a cumprir aqui na Terra. Nós fomos permitidos que nascêssemos aqui, mas temos alguma coisa para desenvolver.
E será que eu estou desenvolvendo? Ou todos os atos, todas as coisas que eu realizo tem que ter uma recompensa material? Só faço se eu pagarem bem, como diz. Será que eu dialoguei com Deus mais vezes do que as preces decoradas, proferidas apenas da boca para fora, que faço? Até o silêncio é uma oração. Não precisa ter palavras perfeitas naquele momento. A minha verdadeira sintonia com Deus é quando eu falo aquilo que eu sinto. É quando eu falo com o meu coração. Analisando essas questões, pensemos. Se as minhas respostas forem positivas a tudo isso, então eu sei que eu sou uma pessoa que vive em paz e feliz. Mas se as minhas respostas não estão sendo positivas, tem uma oportunidade de melhorar. Aí está a minha análise. O que eu preciso renovar? Deus nos proporciona muitas oportunidades. Para isso eu trago uma reflexão do Momento Espírita, intitulada Acreditar e Agir. Porque é necessário que a gente acredite. É muito importante a gente acreditar que a gente é capaz. Acreditar que Deus é justo e bom. Acreditar no porquê estamos aqui. Na última palestra que eu assisti, de Divaldo Kuczewski, um grande amigo da gente, ele disse assim que a gente tem o conhecimento que somos imortais. Mas a gente não está vivendo como imortais. Tem conhecimento, mas não vive como tal. Então é preciso eu acreditar no porquê eu estou aqui. Mas também, além de acreditar, é preciso agir. Acreditar e agir. Um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginava uma forma de chegar até o outro lado, onde era seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido, no qual a travessia seria realizada, era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar, e no outro, agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo em que estava escrito agir e remou com todo vigor. Novamente o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os ao mesmo tempo, e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: este barco pode ser chamado de autoconfiança, e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os 2 remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar. Impulsionar os remos com força e com vontade, superando as ondas e os vendavais. E não esquecer que, por vezes, é preciso remar contra a maré. Gandhi tinha uma meta: libertar seu povo do jugo inglês. Tinha também uma estratégia: a não violência. Sua autoconfiança foi tanta que atingiu a sua meta sem derramamento de sangue. Ele não só acreditou que era possível, mas também agiu com segurança. Madre Teresa também tinha uma meta: socorrer os pobres abandonados de Calcutá. Acreditou e agiu, e superou a meta inicial,
socorrendo pobres do mundo inteiro. Albert Schweitzer traçou sua meta e chegou lá. Deixou o conforto da cidade grande e se embrenhou na selva da África francesa para atender os nativos no mais completo anonimato. Como estes, teríamos outros tantos exemplos de homens e mulheres que não só acreditaram, mas que tornaram realidade seus planos de felicidade e redenção particular. E você? Está remando com firmeza para atingir a meta a que se propôs? Se o barco da sua autoconfiança está parado no meio do caminho ou andando em círculos, é hora de tomar uma decisão e impulsioná-lo com força e com vontade. Lembre-se que só você poderá acioná-lo, utilizando-se dos dois remos: agir e acreditar. Esta história, este conto, nos mostra que é possível. Nos deram grandes exemplos de grandes feitos realizados pelos seres humanos. Se eles, pessoas comuns como nós, conseguiram realizar isto, nós também conseguimos realizar os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos que traçamos para a nossa vida. Se acreditarmos e agirmos. Muitas vezes a gente acredita que Deus vai atuar naquela situação, que Deus vai fazer alguma coisa. Mas Deus age com as criaturas por meio das próprias criaturas. Eu preciso também fazer a minha parte. Conta também uma história muito utilizada na evangelização infantil, que certa feita tinha um homem que se dizia muito crente em Deus. Que ele acreditava tanto em Deus que Deus sempre o livraria das situações que ele corresse perigo. E assim ele falava para todo mundo que ele acreditava em Deus, que Deus estava sempre com ele, orientando ele. E assim ele vivia a sua vida. Até que uma certa feita tinha um circo na cidade e escapou um elefante. E aquele elefante corria desgovernado pela cidade, mas em cima do elefante estava o seu domador tentando controlá-lo. E esse homem, caminhando na rua, Deus sempre vai me proteger. Deus me protege, Deus me guia. E aquele cara em cima do elefante começou a gritar para ele: sai da frente, sai da frente. Não, porque Deus vai me proteger. Aconteceu o que ele não queria. Deus age com nós através das próprias criaturas. Onde estava Deus naquele momento? Em cima do elefante, gritando para que ele também fizesse a sua parte. Ele precisava agir, acreditar e agir. E assim nós encontramos muitas histórias que nos comprovam, que nos firmam esse propósito. Analisando agora que a gente já é pessoas que creem bastante, que está alimentando aqui a nossa fé, vamos analisar passo a passo das lições que eu posso ter aprendido no ano que se findou, nesse mês que passou, no dia de hoje, que está já terminando. Cada vez que o meu orgulho se sentiu ferido, foi uma lição. Uma demonstração que eu ainda tenho orgulho. Porque se eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu não vou me sentir ofendida. Cada vez que alguém discordou de mim, mas eu estava com a razão, foi um teste para mim me analisar. Que lição eu posso ter aprendido? Às vezes, nem sempre ter a razão é a melhor opção. Às vezes, você manter a harmonia naquela relação é melhor do que você ter razão naquele momento. Cada vez que alguém me disse alguma coisa e fez o contrário, que lição eu posso ter aprendido? Não julgueis. Porque cada pessoa que nos dá um conselho, a gente imagina e espera que aquela pessoa haja da forma como ela nos falou. Mas nós somos seres imperfeitos. Às vezes a gente dá conselho que a gente estudou, não que a gente já adquiriu por si só. E o mundo está cheio de pessoas assim, que falam uma coisa, mas que ainda não conseguem agir daquela maneira. E não cabe a nós julgarmos, porque nós também somos pessoas imperfeitas. E temos os nossos defeitos, assim como nós temos as nossas qualidades.
aquele que menos esperávamos apontou os defeitos que vêm em nós. Tem pessoas que a gente aceita mais, que ela nos fale a verdade, que ela nos seja sincera. Tem pessoas que a gente não espera tanta sinceridade ou talvez afinidade para aquela pessoa falar certas coisas para nós. E quando você ouve uma dessas verdades ou algo que você não considera verdade, vindo por alguém que você menos espera, qual é a nossa reação? Opa, eu posso tirar uma lição daí? Será que eu julgo aquela pessoa inferior que ela não pode falar com sinceridade para comigo? São tudo lições que a vida pode nos apresentar. Aqui tem algumas de forma bem genérica, existe muito mais. Cabe a mim perceber como eu estou olhando para essas situações. O nosso objetivo aqui na Terra é a evolução. E eu só vou me melhorar se eu souber aquilo que eu preciso melhorar. Aonde eu estou errando? Se eu sei onde estou errando, então é possível começar a me melhorar. Me ajudar nessa minha evolução. Diante de tudo isso, eu também posso achar que essas pessoas estão sendo meus inimigos, considerar essas pessoas meus inimigos. Mas Jesus também disse, amai os vossos inimigos. Não é só para amar os vossos amigos, aqueles que só fazem coisas que a gente gosta, que só nos dizem palavras agradáveis. Ele já nos orientou lá atrás. Amem também os vossos inimigos. Que experiências a vida me apresentou com o propósito de me aproximar de Deus? Nós vamos citar apenas algumas que podem servir para isso. As doenças. Quanta gente se aproxima de Deus quando a gente está doente, quando algum familiar está doente? A gente pede tanto em oração. Estamos nos aproximando. Os nossos medos. Quando a gente está diante de um perigo, a gente lembra de Deus na hora. A gente pede proteção. São situações que a vida nos leva a nos aproximar de Deus. O desencarne de entes queridos. Ou ainda quando a mediunidade surge em nosso lar. A gente corre buscar ajuda. A gente vai para essa igreja, vai para aquela outra e quer tirar aquele problema e não percebe que, opa, de repente a minha missão aqui na Terra, o meu trabalho, é ajudar a Cristo. Servindo os nossos irmãos desencarnados que necessitam desses porta-vozes, digamos assim, para transmitir os seus pensamentos, para que possamos auxiliá-los nesse processo de perturbação, de desencarnação. Muitas pessoas também, diante dessas situações, ao invés de se aproximar de Deus, se revoltam. E a revolta nos afasta de Deus. A descrença em Deus também nos leva à loucura, chegando às vezes até ao suicídio. Epa, vamos analisar. Deus não quer que eu me revolte com Ele quando me apresenta certas situações como essas em minha vida. Não. Ele está nos chamando para nós nos aproximarmos a Ele. Alimentarmos a nossa fé, seguirmos com força e agirmos para o bem. Jesus também disse, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Cristo é o Consolador. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele nos demonstrou tudo aquilo que a gente acreditava que deveria ser feito. Ele fez, ele deu exemplo. Por isso ele disse, ninguém chega até Deus. Ninguém se aproxima de Deus se não passar pelo que ele passou, se não fizer aquilo que ele fez. E também Jesus nos disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As nossas aflições, às vezes, elas são materiais. Jesus venceu esse mundo material, tanto que ele sobrevive até hoje. Algumas pessoas podem tentar apagá-lo da história, mas ele sempre estará vivo em nossos corações e em nossas mentes. Ele venceu, nos demonstrando que nós também somos capazes de vencer. O caminho da evolução é o caminho que ele trilhou. E chegou ao ponto que ele chegou. Nós um dia também chegaremos lá. Como diz a música, que um dia todos nós seremos anjos. Será que eu estou olhando para as situações vividas como oportunidades de aprendizagem e crescimento? Ou estão olhando com um olhar de revolta, como se estivesse sendo injustiçado? Diante dessas reflexões, cabe a nós analisarmos. Como eu estou agindo em relação à vida? No que eu estou pensando, acreditando? Quais são os meus pensamentos em relação às pessoas, a mim mesma e a Deus?
nesse momento que o Brasil também se encontra, carente de orações, como está sendo a minha postura? Será que estou ajudando a espiritualidade a criar um ambiente, uma vibração de paz? Ou eu estou ainda contribuindo com a parte negativa, alimentando mais energias negativas para que fiquem ponderando sobre a nossa pátria espiritual, sobre essa nossa pátria, essa nossa nação? Como está sendo o meu pensamento? Será que eu espalhei o amor, a paz, a esperança e o conforto que eu encontro na doutrina espírita? Porque se eu tenho conhecimento espírita, mas minhas atitudes, meus atos, pensamentos continuam sendo o mesmo, de nada me adianta. Se eu tenho conhecimento espírita, a partir daquele momento eu devo mudar a minha vida para melhor. Eu devo ser uma pessoa melhor, que busca seguir aquilo que a doutrina nos esclarece. Não basta ter o conhecimento que nós somos imortais. É preciso vivermos como seres imortais. Um dia alguém me falou que a maior caridade que praticamos para com a doutrina espírita é a sua divulgação. Ainda não encontrei bem o certo onde se encontra essa frase, mas ela é muito profunda. De que adianta eu ter o conhecimento só para mim? Doutrina espírita não dá diplomas. Olha, eu estou formada no espiritismo. Não. É divulgando, é elevando esse consolo aos nossos irmãos que nós estamos praticando a maior caridade que poderíamos estar fazendo. Não é querer ser egoísta, guardar só para a gente. Não, se aquilo me ajudou em algum momento da minha vida, é justo que eu também leve aquele auxílio para as outras pessoas, para os outros irmãos. Vivi com entusiasmo ou com o mau humor? Tanto o bom humor quanto o mau humor, ele se espalha. Se eu sou uma pessoa bem-humorada, eu contagio as pessoas à minha volta. Assim como se eu for uma pessoa mal-humorada. Para essa reflexão, eu trago mais um vídeo que acredito que vai mexer com vocês também. As pessoas são muito mal-humoradas. Você não concorda comigo? Mas existe uma forma de você contagiar as pessoas. Rindo. Apenas rindo. Dar risada faz bem ao corpo e à alma. Rir libera endorfina e serotonina. Por isso ria e contagie as pessoas à sua volta. Rir é o melhor remédio. Contagiante. Sério? Nós nos contagiamos, a pessoa nem está aqui junto, mas a gente se contagia. Como é bom, e como falou ali no vídeo, quanta coisa que o nosso corpo necessita, a gente libera com um sorriso. Aquelas, não seriam bem vitaminas, mas que a gente necessita para estar ali, bem-humorado, viver uma vida melhor. E contagiando aquele que está ao nosso lado. Será que eu auxiliei aqueles que Deus direcionou até mim, confiando no meu potencial? Cada pessoa que chega até nós não é por acaso. Ela tem um propósito. Ela foi guiada por alguém. Nós podemos ter atraído aquela pessoa. E compete a nós levar a ela alguma coisa de bom. Compartilhar com ela aquilo que nós temos. Não significa que se alguém me procura com desespero, que eu tenho a obrigação de acalmar aquela pessoa ou de resolver o problema dela. Às vezes eu também não estou equilibrado para tal. Mas compete a mim conduzi-la a alguém que tenha essa capacidade. Não significa que eu tenha que resolver. Eu também posso estar conduzindo ela até alguém que talvez ela nem conheça. Lembremos, cada pessoa que chega até nós não é por acaso. No livro Momento Espírita, volume 5,
Lá na página 92 nós temos uma mensagem intitulada Você Tem. E essa mensagem nos esclarece que se uma pessoa procura gente com frio, é porque a gente tem um cobertor. Se alguma pessoa procura gente com sede, é porque a gente tem a água, o alimento. E assim ele vai dando várias definições das pessoas que podem nos procurar e o que nós temos a oferecer. E ele finaliza a mensagem assim: nunca deixe alguém que lhe busque partir sem uma resposta, porque ninguém chega até você por acaso. Lembremos-nos disso no nosso dia a dia. Será que eu agradeci todos os dias pela oportunidade de estar encarnado nesse momento? De repente eu ainda não estou bem convencido, então eu trago uma questão do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona os espíritos superiores. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque para muitos essa encarnação pode ser o sofrimento e só. Né? E eles nos respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. É como se a gente estivesse lá no plano espiritual estudando que a gente deve amar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, que a gente deve ser gentil nas palavras, nos gestos, nas atitudes. Mas a vida não é essa teoria. É como um aluno na escola, ele precisa provar que ele aprendeu aquele conhecimento. E a nossa forma de provar o grau da evolução que nós nos encontramos é aqui encarnados. Onde a gente não tem a nossa colinha lá na mente naquela hora para poder falar. Não. É aquilo que a gente realmente conquistou. Porque se tem alguma coisa que a gente não perde na desencarnação é o conhecimento, as virtudes que a gente adquiriu. Isso a gente não perde. A maior prova da gente demonstrar como a gente é aqui encarnados. Também ali, como fala, a gente precisa sofrer essas vicissitudes da vida. Como se nós fôssemos aquela pedra bruta que precisa ser lapidada. E essa lapidação, ela dói. Mas fora, tirando, quando contemplada, terminada essa lapidação, brilha a pedra valiosa que cada um de nós é. A lapidação nem sempre é fácil. Será que eu apreciei a natureza, percebendo quão complexa, bela e perfeita ela é, exaltando ainda mais o seu Criador? No nosso dia a dia a gente encontra diversas situações que nos chamam a atenção para contemplar a natureza. O quão bela é a vida, o quão bonita. Eu selecionei algumas imagens para que a gente possa apreciar com esses olhos. O quão engenhosa é a natureza. Existem muitas coisas simples, mas de grande valor, de grande perfeição. A natureza nos apresenta muitas lições, momentos que ela nos chama a nos reconectar com Deus. Estas são apenas algumas imagens que nos podem auxiliar nessa nossa relevação para com Deus, nessa nossa conexão para com o mais alto. A natureza apresenta muito mais. Cada dia, a cada instante, a beleza e a perfeição da criação nos faz apreciar ainda mais o autor delas. Essas pequenas conseguem ser lindas, perfeitas. Imagina só então o seu autor. Imagina só então Deus, o nosso grande Pai, justo e bom,
Será que eu dediquei minha tarefa, que a mim compete, voluntariamente, cumprindo a vontade de nosso Pai? Como eu já citei, todos nós aqui encarnados temos uma missão: servir a Deus. Como eu sirvo a Deus? Servindo o meu próximo, servindo os nossos irmãos, aquelas pessoas que convivem conosco. De repente eu não preciso ir lá, me deslocar lá, como Madre Teresa de Calcutá o foi. Às vezes ali dentro da minha casa, no meu local de trabalho, está pedindo, está favorecendo a oportunidade para mim cumprir a vontade de Deus servindo o meu próximo. Jesus nos deu um exemplo, como registra João no seu Evangelho, que então, jogando a água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com o pano ao qual estava cingido. Assim, depois que lavou os pés deles, tomou a sua veste e novamente se recostou. Disse-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, sendo o Mestre e o Senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Isso também pode nos fazer lembrar dessa semana considerada santa, onde a gente relembra, vive algumas situações vivenciadas na época de Jesus. E um dos seus maiores exemplos que eu considero foi esse. Ele se colocou a situação de lavar os pés dos apóstolos. Nossa, talvez uma atitude assim que a gente não tem capacidade, que a gente não tem coragem. Ele, considerado o Mestre e o Senhor, nos deu exemplo. Se para mim ajudar o meu irmão a servir a Deus eu preciso me rebaixar, eu vou me rebaixar, porque só se rebaixa aquele que ainda tem orgulho. Quem não tem orgulho se sente igual a todo mundo. Será que eu dialoguei com Deus mais vezes do que as preces decoradas, proferidas apenas da boca para fora que eu faço? Como está esse meu contato com Deus? Será que eu estou com medo de conversar com Ele? Medo do que a minha consciência possa me acusar? Como está essa minha conexão? Nesse momento, para colaborar com a nossa reflexão, eu convido a Priscila, que vai nos brincar com uma de suas músicas, intitulada Abraço do Carmo. A gente sabe que a música não é só da gente, né? A gente também dá gente. O nome do compositor eu não sei ao certo, mas como nome é dessa causa. Ouve
brilhar o que você tem de melhor. Vamos abraçar toda causa com amor, como Jesus nos ensinou. Vem semear, o futuro já começou. A luz que me guia está dentro de mim, está em cada um de nós. É só acreditar que podemos fazer bem mais que o possível. Coloque na prática o que está em muitos livros. Vamos espalhar esperança, amor e fé aonde estiver. Lembre, você nunca estará só, porque Deus estará. A luz que me guia está dentro de mim, está em cada um de nós. É só acreditar que podemos fazer bem mais que o possível. Coloque na prática o que está em muitos livros. Vamos espalhar esperança, amor e fé aonde estiver. Lembre, você nunca estará só, porque Deus estará sempre com você. Porque Deus estará sempre com você. Belíssimo, como todos podem contemplar. Nos faz refletir muito como está a